Olá a todos, dando sequência ao nosso curso de monografia em Word 2010, iremos ver agora dos elementos textuais, começando pela introdução. No caso aqui eu coloquei o nome introdução alinhado ao centro. Eu, no caso, considerei no mesmo nível em que aparecem os outros elementos textuais, como folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, etc. Por isso que eu coloquei alinhado ao centro, sem identificação nenhuma. A partir do momento dos subtópicos, então, de considerações iniciais, aí sim, alinhado à esquerda com numeração aqui. Caso, tem pessoas que não gostam de colocar o nome introdução, desenvolvimento, conclusão no documento escrito isso, mas eu acho bom devido a equiparar em relação aos outros elementos. Então agora o título sim, tem que colocar aqui alinhado à esquerda, não posso colocar alinhado ao centro. Então considerações iniciais, lembrando aqui também, sempre 2 parágrafos separando, é o ideal botar 2 parágrafos separando cada título. Ok? Lembrando sempre que para colocar negrito é sempre aqui no botão negrito, centralização, alinhamento, né? É justamente aqui, alinhado à esquerda, em que começa as considerações iniciais do meu trabalho, a introdução, sempre a distância entre linhas de 1,5 entre uma linha e outra, espaçamento aqui, entre o início do texto até o início aqui é de 1,25 centímetros, tudo configurado, quando a gente configura aqui em parágrafo, tanto em recuo de primeira linha, que é 1,25, e espaçamento entre as linhas de 1,5 linhas, que tem que estar configurado isso. Ok? Aqui, entre um parágrafo e outro, eu dei um espaço aqui de um parágrafo em branco, isso é bom visualmente, façam isso também. Aqui tem uma citação de mais de 3 linhas. Inicialmente, isso aqui estaria... O normal seria estar alinhado aqui, né? Alinhado aqui, o tamanho seria 12, a princípio estaria assim. E aqui, se fosse uma citação de até 3 linhas, seria assim, iniciando com recuo de 1,25 até o final, assim seria uma citação até 3 linhas. Mas no caso, eu tenho uma citação aqui de 4 linhas. Então, deixa eu primeiro puxar de volta aqui o recuo. Então, nesse caso, a gente precisa selecionar a citação, puxar o recuo até a posição de 4 centímetros. Isso é padrão. Toda vez que tiver com uma citação longa, você tem que colocar alinhado aqui à direita, aqui encostando aqui, e numa distância de 4 centímetros, entre aqui o início da margem até aqui a citação, tem que haver um recuo de 4 centímetros. E também, repare uma coisa que eu não falei ainda. Isso aqui está justificado. O que é justificado? Imagine, deixa eu clicar aqui, alinhar à esquerda, olha só. Fica tudo desalinhado aqui, Não é legal. Então, para a gente fazer isso aqui alinhado certinho, a gente seleciona o texto e clica aqui no botãozinho justificar. Aí você consegue fazer o alinhamento certinho junto à margem. Além disso, como mencionei, a distância aqui entre a margem esquerda até o início do texto, de 4 centímetros, não tem recuo aqui, ela é alinhado certinho, não há recuo, certinho aqui. Outra coisa, a distância aqui já não é mais de 1,5, tem que ser de 1,25. Então selecione isso aqui em parágrafo, aqui em espaçamento, não é mais de 1,5 linhas, tem que ser espaçamento simples, ok? Além disso, a fonte tem que ser tamanho 10, não é Arial 12, é tamanho 10. Eu estou trabalhando com uma citação aqui nesse caso. Se fosse uma citação comum, começando aqui, seria 12, mas não o caso aqui, quando a gente faz recuo de 4 centímetros, a gente tem que botar tamanho da fonte de citação 10, ok? Aqui em Arial 10. Além disso, reparem bem, existe um espaço de um parágrafo entre aqui e aqui no fim também, sempre espaço de um parágrafo, dando uma distância no texto. Detalhe, tá vendo esse númerozinho aqui, ele está em caixa baixa. Inicialmente ele deveria estar assim, né? Estava em caixa alta. Deixa eu botar caixa alta de novo. Aqui em página inicial, existe aqui, tá vendo esse botãozinho? Ok, onde é que está? Desculpa. É aqui,
sobrescrito. No caso, não está assim, não está sobrescrito. Deixa eu aumentar aqui a visualização. Inicialmente estava assim. Eu, no caso, quero sobrescrito. Clico aqui no botãozinho sobrescrito. Fica sobrescrito, não vai um número bem pequenininho. É que deve estar assim a citação, indicando o número da citação. Porque esse número 3 aqui, lá embaixo, vamos ter a referência dele aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Também subscrito. Esta nota de rodapé é para destacar a citação, ok? Então está dizendo aqui, ó, o número 3, que faz referência à citação acima, ok? Bem, seguindo em frente, é a justificativa. O que seria a justificativa do meu trabalho? Seria, a gente tenta esclarecer, tenta convencer que o nosso trabalho é relevante para o conhecimento humano. Então aqui está um exemplo bem simples mesmo, bem pequenininho. A justificativa tem que ser maior o texto, né? Mas eu botei, ó, apesar do grande número de estudos na literatura científica, quer dizer, a gente tem que tentar justificar por que estamos fazendo esse trabalho. Isso é interessante quando nós trabalhamos na introdução. Lembrando sempre, espaçamento de 1,5, né? Formulação do problema. Aqui eu tento enunciar o problema que eu quero trabalhar e contextualizar esse problema, realizar questionamentos. No caso aqui já está direto questionamento, ok? Mais abaixo temos os objetivos. No caso aqui, como é o objetivo? É para responder ao problema levantado, definir os seguintes objetivos. Aí eu botei objetivo geral, objetivos específicos, ok? São exemplos mesmo, bem básicos, para a gente ter uma ideia do que está trabalhando. Outro item da introdução seria a metodologia, isto é, as técnicas e métodos que a gente está usando, os equipamentos, caso estejamos usando algum equipamento, os modelos de estudos que estão sendo aplicados, isto é, como a gente está desenvolvendo esse nosso estudo. Isso aí vemos na área de metodologia. Seguindo mais à frente, temos a revisão de literatura, que seriam... no caso, o que acontece? Nós não vamos reinventar a roda. Então a gente tem que pegar os trabalhos teóricos que já existem sobre o assunto. Quer dizer, os autores, o que eles dizem sobre esse assunto que a gente está querendo trabalhar, os seus estudos, como é que está a evolução desse tema que a gente vai trabalhar. Enfim, isso é que se chama de revisão de literatura. Da mesma forma, eu sempre fiz de maneira bem básica mesmo, só para a gente ter uma ideia do que se trata de cada item da introdução. Seguindo disso, nós começamos propriamente aqui o desenvolvimento. No caso, eu coloquei centralizado ao centro e o título mesmo eu coloquei aqui alinhado à esquerda, sempre espaçamentos dos parágrafos, ok? Depois do desenvolvimento, eu trabalhei com a questão aqui de apresentação dos resultados. Esses temas podem variar de monografia para monografia, mas é interessante essas expressões. Apresentação dos resultados, discussão dos resultados. Depois, finalmente, eu cheguei à conclusão sobre o meu trabalho, em que eu botei alguma coisa aqui. Seguindo mais em frente, olha só. Posteriormente, em outro vídeo, eu vou estar ensinando a vocês a trabalhar com citação e referências de forma automática. A gente pode fazer cadastro de citações e referências no Word. O Word, essas versões novas do Word, permite a gente fazer esse trabalho. Ok? Seguindo mais em frente, acabou então, no caso aqui, os elementos textuais. Começa então os elementos pós-textuais, que seria a referência. Detalhe, referência também em tamanho 12, existe toda uma regra para fazer referência. No caso aqui, ó, distância de 2 parágrafos entre a referência, isso é norma, 2 parágrafos, sendo que, embora seja de tamanho 12 aqui, né, temos que selecionar esse texto porque o espaçamento entre as linhas não é de 1,5, é de simples. Então aqui na item parágrafo, nós temos que ajustar aqui o espaçamento entre linhas simples. Normalmente a gente trabalha sempre com espaçamento de 1,5, mas no caso da referência, o espaçamento entre linhas é simples, não é de 1,5, é simples, ok? E tamanho da letra 12 mesmo. Aqui eu não vou justificar, porque isso não vai ficar legal. Se eu justificar isso aqui, não fica legal esse espaçamento que aparece entre o texto. Então eu vou deixar alinhado
à esquerda mesmo. Normalmente justificar fica melhor, mas no caso aqui dessas referências não fica legal. Seguindo mais em frente, temos o glossário, sempre alinhado ao centro. No caso do glossário aqui, eu não coloquei espaçamento de um recuo de 1,25, o recuo está direto aqui à esquerda, ok? Seguindo sempre o título em negrito, em letra minúscula, né? Apêndice, letra maiúscula, e aqui um travessão, letra minúscula, espaço 2 parágrafos. No caso do apêndice aqui, ó, eu coloquei espaçamento de 1,25, um recuo, né? Um recuo de 1,25 do início do texto até aqui. Caso eu não quisesse, ó, é só dar backspace, mas no caso o apêndice precisa do recuo, porque eu estou fazendo um texto. Seguindo mais em frente, começa aqui. Acho que acabei aqui, acho que é o último item, né? Acho que é o último item da monografia. Ah, o meu computador travou. Seguiu, agora consegui. Voltar, deixa eu voltar aqui. Mais apêndice que vamos ter aqui em frente. Apêndice B, sempre negrito, travessão, letra minúscula. Aqui é um apêndice com figuras, fluxogramas, tabelas, um documento anexo. Ok? O documento anexo foi colocado. E finalmente a gente acaba. Não, tem o índice analítico. Com respeito ao índice analítico, reparem bem, ó, um título aqui. Como aqui é mais interno, eu apertei o Tab, e apertando o Tab eu consigo esse recuo aqui. Outra coisa, reparem bem, isso aqui está dividido em 2 colunas. Como é que eu fiz isso? Se vocês selecionarem isso aqui, deixa eu tirar essa coluna e colocar como estava antes. Deixa eu ver aqui onde que está o botão de colunas. Inserir layout de página. É aqui mesmo, ó. Na guia layout de páginas tem a opção aqui colunas. Inicialmente estava uma coluna, ok? Inicialmente estava assim. Então eu aqui na guia layout de página, depois que eu seleciono o texto, aqui na guia layout de página tem a opção colunas. E aqui em 2 colunas que eu estou querendo, eu consigo fazer essa quebra de colunas igual eu fiz aqui, ok? Só esse detalhe que eu queria mostrar a vocês. Finalmente chegamos ao fim da nossa monografia. Aqui tem um material complementar que eu coloquei, não vai aparecer, só para a gente ter uma ideia. Aqui no caso da lombada, que é feita pela biblioteca. A lombada seria justamente a parte lateral do livro, né? É a parte lateral do livro. Tem a ficha catalográfica, que fica no verso da folha de rosto, quem faz é a biblioteca também. A errata. A errata é bom te evitar. O que seria errata? Seria justamente a gente errou alguns itens na nossa monografia, então a gente coloca, ó, página tal, linha tal, onde se lê, deve-se ler isso. Isso a gente coloca, a gente afixa na monografia com essas correções. Detalhe, se você tiver a oportunidade de consertar e imprimir, conserte e imprima. Use a errata só em último caso. De preferência, conserte e imprima de novo as folhas que tiverem errado. Não deu para fazer isso, então você coloca a errata e afixa lá no seu trabalho. Ok? E chegando assim, a gente concluiu. Aqui, ó, detalhe aqui como é que aparece uma ficha catalográfica. Quem faz é a biblioteca. Ok? Então, fazendo isso, terminamos a nossa formatação da monografia. Um grande abraço a todos.